Boa noite, eu sou Gabriel Zaqueu e estou aqui representando as tintas Oxton neste seminário. Iniciaremos o seminário falando um pouco sobre as características básicas da tinta. Nossa tinta, assim como as outras, é feita com alguns componentes básicos, sendo eles as resinas, que após a secagem dos solventes fazem com que a tinta grude na parede, os pigmentos, que são os responsáveis por dar cor à tinta, geralmente são feitos de produtos petroquímicos ou minérios, também podem dar resistência à tinta dependendo do tipo de minério empregado, os diluentes, que geralmente têm um baixo ponto de ebulição e são os responsáveis por manter a tinta líquida na lata, dissolvendo a resina, e os aditivos, que geralmente são utilizados para auxiliar no processo de secagem da tinta. Mas então, qual a diferença das tintas Oxton para as concorrentes? A resposta é: os pigmentos. Enquanto os concorrentes compram toneladas de pigmentos de baixa qualidade da China, nós mesmos fazemos a extração dos minerais para a produção dos pigmentos, gerando uma qualidade superior e uma infinidade de possibilidades de cores. E quais minerais vocês utilizam? Nós utilizamos de tudo, porém os mais utilizados em nossa fábrica são o lápis lazuli, para a tintura azul, dióxido de titânio ou caolin, para a pigmentação branca, sulfoselenato de cádmio ou quinábrio, para o vermelho, grinocta, para o amarelo, e o óxido de ferro, para o ocre. E como é feita a extração e processamento desses minérios? A maioria deles é obtido diretamente do solo, e apenas basta a quebra dos mesmos. Porém, para alguns pigmentos é necessária a utilização de reações químicas, como no caso da obtenção do pigmento ocre, que é a mais importante para a mistura de pigmentos, que é feita com óxido de ferro. Para a obtenção do óxido de ferro, a reação que utilizamos é a ustulação da pirita, e é sobre este processo que falaremos hoje para o anúncio de uma nova formulação de tinta. Bom, boa noite. O processo de ustulação da perita passa primeiro pela extração do óxido de ferro. Para exemplificar, suponhamos que precisamos determinar quanto óxido de ferro é resultante da ustulação de 300 kg de perita, sabendo que o valor das impurezas para o material que trabalhamos, fica na casa de 20%. Essa primeira etapa é da extração da matéria-prima que será destinada à fabricação da nossa tinta, né? Extração do óxido de ferro. Primeiramente, precisamos escrever a equação, que representa o processo, a equação estequiométrica. E ela, bom, como vocês podem ver na tela, ela resulta nesse formato. E a partir desse formato, sabemos que uma equação estequiométrica precisa ser devidamente balanceada, inicialmente. E para esse balanceamento, utilizamos o método de Gauss-Jordan, para sistemas lineares. Nesse método, o primeiro passo para a resolução de uma equação estequiométrica é o balanceamento, como eu havia dito, dos elementos. Para a determinação, utilizamos o método de Gauss-Jordan, que é uma ótima opção para a resolução de sistemas lineares. A eliminação de Gauss-Jordan é uma versão da eliminação de Gauss, que zera os elementos acima e abaixo do elemento de pivotação, conforme ele percorre a matriz. Em outras palavras, a eliminação de Gauss-Jordan transforma a matriz em uma matriz na forma escalonada reduzida, por linhas, enquanto a eliminação de Gauss transforma em uma matriz na forma escalonada por linhas. O nome faz referência aos matemáticos Carl Friedrich Gauss e Wilhelm Jordan. De forma simples, podemos resumir a 3 etapas: a obtenção da matriz aumentada do sistema, a transformação dessa matriz aumentada em uma matriz reduzida, usando operações elementares nas linhas, e a resolução do sistema linear resultante dessas operações. Bom, no nosso caso, então, primeiramente, denominamos as incógnitas, então precisaremos igualar as quantidades presentes na equação estequiométrica para podermos formar uma matriz. Ou seja, cada elemento aqui recebeu uma incógnita, né, uma letra, e a gente faz a igualdade de ambos os lados da equação, para então podermos gerar a matriz do sistema. A matriz do sistema obtém esse formato, e a partir dela podemos aplicar Gauss-Jordan. Então, a resolução na imagem, como você pode ver, a gente inicia com operações elementares nas linhas, né? A gente multiplicando ali por menos 2, por meio, até podemos gerar a diagonal,
a parte inferior da diagonal principal. Uma vez zerada, podemos descobrir os valores de cada incógnita. Por exemplo, na terceira linha, ficamos só com uma incógnita, então é fácil de encontrar o valor da... Ficamos só com um elemento, então é fácil de encontrar o valor dessa incógnita. E a partir do valor dessa incógnita, de baixo para cima, podemos encontrar o valor das outras incógnitas. Por exemplo, ali da equação 3 do sistema 1, obtemos a variável x3. E a partir dela, substituindo, podemos encontrar x2, x4, x1. No nosso caso, a resolução do sistema final ficou como x1, 2, x2, 11 sobre 2, x3, 4 e x4, 1. Claro que não podemos usar valores quebrados em equações estequiométricas, então multiplicamos por 2 e o resultado final, já com a equação devidamente balanceada, fica esse: 4 átomos, 11 átomos, 8 átomos e 2 átomos. Com as variáveis devidamente equilibradas agora. Bom, a partir da equação equilibrada, podemos fazer o balanceamento. Analisamos a situação. Temos 20% de impurezas desses 300 kg, então somente 240 kg podem resultar em óxido férrico. Sabemos também que para 4 mols de ferro, temos 2 mols, para 4 mols de pirita, são formados 2 mols de óxido férrico. Temos também os valores tabelados da quantidade de grama por mol de ferro de todos os elementos no geral. Um átomo de ferro, por exemplo, tem 56 gramas por mol, 2 átomos de enxofre tem 64 gramas por mol. Ou seja, a minha pirita total tem 120 gramas por mol. Já o meu óxido de ferro tem uns 2 átomos de ferro, então temos 112 gramas por mol de ferro. E temos 3 átomos de oxigênio, ou seja, temos 48 gramas por mol de oxigênio. Então o total do óxido de ferro são 160 gramas por mol. E então, aplicando uma regra de 3 simples, sabemos que 4 mols de pirita resultam em 2 mols de óxido férrico. Substituindo pelos valores em gramas agora, né? Temos 4 vezes as 120 gramas, resultando em 2 vezes 160 gramas. Como temos o 240, que é o que queremos, quanto desses 240 resulta em óxido férrico? Então chamamos o valor do óxido férrico de M, e aplicando uma regra de 3 simples, podemos obter o valor final de 160 kg de óxido férrico, resultado da oscilação de 240 kg de pirita com 20% de impurezas. Então esse é um dos processos, esse é parte dos processos utilizados na produção da nossa tinta, né? Que é a extração da matéria-prima principal a partir da pirita. E agora essa matéria-prima vai ser destinada, essa matéria vai ser destinada a processos posteriores para fabricação do nosso material, fabricação do nosso produto. Boa noite, pessoal. Sou Leandro Rocha e vou dar continuidade para vocês à apresentação. Tintas a partir de óxido de ferro. Os pigmentos de óxido de ferro são largamente utilizados pela indústria de tintas, principalmente as que têm finalidade anticorrosivas. A maioria delas tem origem mineral, que é o nosso caso, sendo que em alguns casos eles podem ser obtidos por processos industriais, que seriam os óxidos de ferro sintéticos. A seguir vou apresentar para vocês, resumidamente, as características técnicas de 2 tipos em que usamos em nossos processos industriais. Óxido de ferro vermelho. No campo das tintas anticorrosivas, é um dos pigmentos mais utilizados, principalmente na fabricação de tintas de fundos, os chamados primers. Possui uma cor avermelhada bem característica do óxido, além de excelente poder de cobertura ou opacidade. Também apresenta resistência química bem satisfatória e um custo relativamente baixo se comparado a outros pigmentos opacificantes. Estes fatores técnicos e econômicos justificam sua grande utilização, porém pelo fato de seu mecanismo de proteção ser por barreira ele não é considerado um anticorrosivo. Óxido de ferro micáceo. Também possui em sua fórmula o óxido de ferro.
Com os principais elementos iguais ao do óxido vermelho, ele se diferencia do anterior em vários aspectos. Suas partículas têm o formato lamelar, ou seja, forma de placas. Possui cor cinza-chumbo, com aspecto cintilante, muito utilizado na fabricação de tintas anticorrosivas. Graças ao seu formato, ele fornece grande resistência à penetração de eletrólito, que é um tipo de corrosão. Outra característica é a sua aderência mecânica entre as demãos. Bem, pessoal, como a gente já vem falando, a gente procura sempre investir em tecnologia, em melhoria de equipamentos, para a gente conseguir garantir um processo confiável, de forma rentável e mantendo-se uma qualidade de todos os produtos que a gente fabrica. Para isso, a gente investe tanto em equipamento, tecnologia, quanto treinamento em pessoas. Bem, pessoal, assim nosso diferencial é em ter um controle de qualidade online durante todo o processo. Para se ter uma ideia, nossa produção é totalmente automatizada, onde recolhemos dados de todas as variáveis do processo por meio de sensores e executamos em tempo real quaisquer correções que sejam necessárias para garantir os padrões, especificações e manter nossa qualidade. Com isso, reduzimos custos de produção, pois não temos perdas, e ao final de cada batelada ainda temos os testes laboratoriais. Desta forma, com o auxílio de tecnologia, conseguimos nos tornar competitivos e fortes no mercado, sem perder a qualidade de nossos produtos.